Existe um lugar na fronteira entre Bélgica e Holanda em que é praticamente impossível saber se você está num país ou está no outro. Esse aqui é o mapa do lugar, dê uma olhada. Onde está amarelo mais escuro é Bélgica, onde está amarelo mais claro é Holanda. Completamente confuso, certo? Se é assim no mapa, imagina na vida real. Nesse lugar que chama Baarle-Hertog para os belgas e Baarle-Nassau para os holandeses, a fronteira passa no meio da rua, passa no meio de restaurantes e até no meio das casas. Tipo assim, você pode ter uma casa com a sala num país e o quarto em outro, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos mais ou menos parecidos. Não vai chegar até esse extremo de cortar uma casa ao meio. E também não é uma questão internacional, e sim intermunicipal. Temos, por exemplo, bairros que são divididos por mais de um município, um centro de treinamento de um time de futebol que está parte numa cidade, parte em outra, e até mesmo um shopping que tem duas leis municipais valendo dentro dele. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje eu te convido a conhecer coisas que estão em mais de um município. Vamos começar falando de bairros que estão em mais de um município. Essa é uma situação relativamente comum. Tem bairro que começa num lugar, acaba crescendo e assim extrapola os limites municipais. A gente chama o bairro por um nome só, trata como se fosse apenas uma entidade, mas na real tem mais de um município ali. E os exemplos que eu vou trazer aqui são dois bairros da Grande São Paulo. São dois bairros, digamos que entre aspas, independentes. Isso porque eles costumam ser vistos como próprias entidades, como se eles fossem mesmo municípios. Eu estou falando de Granja Viana e Alphaville. Esses dois bairros são bairros de alto padrão, com muitos condomínios fechados, escritórios e até indústrias. A Granja Viana fica majoritariamente na cidade de Cotia, mas ela se expande também para 3 outros municípios, Carapicuíba, Jandira e Embu das Artes, como eu estou mostrando aí no mapa para vocês. Já Alphaville, que não está muito longe dali, se distribui pelas cidades de Barueri e Santana de Parnaíba. Um outro exemplo de instituição que costuma ultrapassar as fronteiras municipais são as terras indígenas. É bem comum que as terras indígenas estejam em 2, 3, 4 municípios, às vezes até em mais de um estado. Um exemplo que eu vou trazer aqui para ilustrar esse caso é o da terra indígena Ivaí, que fica no Paraná e tem o território presente nos municípios de Manoel Ribas e Pitanga. Agora a gente vai dar um salto para o Nordeste, para o mundo do futebol, para falar do Centro de Treinamentos do Bahia, que é um dos times mais populares do país. O Bahia fica em Salvador, só que o Centro de Treinamentos não está em Salvador. Até aí tudo bem, é meio normal que os times mantenham seus CTs em outras cidades. O divertido é que o terreno do CT do Bahia está em 2 municípios, Dias d'Ávila e Camaçari. Ou melhor, a entrada do CT fica em Dias d'Ávila e a parte principal em Camaçari. Ainda no Nordeste, vamos falar de um caso interessante, que é o de um parque de diversões em Pernambuco. É o Parque Mirabilândia, que é um parque tradicional. O Mirabilândia hoje já está num lugar interessante, porque ele está bem localizado na divisa entre Recife e Olinda. Ele está no município só, ele está só em Olinda, mas ele está a centímetros da divisa do limite com Recife. Mas o Mirabilândia vai mudar, está sendo construída uma nova sede para o parque, que vai ficar no município de Paulista, que é vizinho de Recife e de Olinda. Mas, se ele fosse ficar apenas em Paulista, não estaria aqui no vídeo, certo? Então vamos ver onde vai ficar o novo Mirabilândia. Reparem bem nessa linha tracejada, que é o limite entre Paulista e Recife. A imensa maioria da área do parque está em Paulista, mas tem um trechinho do projeto que fica além da divisa, além do limite, pegando um pouquinho do território de Recife. Por falar em diversão, a gente tem em São Paulo uma área em que a gente não chega a ter o caso de ter um parque dividido ao meio, mas é um complexo turístico que ele está presente em mais de um município e não dá nem para perceber. Bem, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar dos parques Hopi Hari e Wet n Wild. Agora, olhem isso aqui. Isso aqui é uma visão da rodovia dos Bandeirantes que passa ao lado dos parques. Aqui é o Hopi Hari e aqui é o Wet n Wild. Eles são vizinhos e batendo olho assim, a gente poderia até acreditar que é o mesmo parque. Mas não são apenas parques diferentes, mas cidades diferentes. O Hopi Hari está em Vinhedo e o Wet n Wild em Itupeva. O Hopi Hari e o Wet n Wild eles fazem parte de um complexo, o Serra Azul, que também tem um hotel, um shopping e um outlet. Todos os empreendimentos desse complexo estão em Itupeva, com exceção do Hopi Hari, que é de Vinhedo. Antes de continuar, vou lembrar todo mundo de deixar um joinha aqui no vídeo e pedir aos que não são inscritos que se inscrevam no canal. Também convidar vocês para fazer parte do clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês você pode fazer, você pode ajudar que esse projeto cresça ainda mais. Mas se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, não tem nenhum problema, o joinha e a inscrição já ajudam bastante. E o último recado é convidar vocês para entrar no site do Exclave, canalesclave.com.br. Tem muita coisa legal lá. Agora eu vou falar de natureza.
É bem comum que alguns atrativos marquem a divisa, a fronteira, limite, enfim, entre duas localidades, e aí acaba ficando parte em um lugar e parte em outra. Um exemplo bem famoso, bem célebre disso, em termos internacionais, é o da fronteira Brasil-Argentina, cuja maior referência são as Cataratas do Iguaçu. Aliás, se você quer saber tudo sobre a fronteira Brasil-Argentina, clica aqui e veja nosso vídeo só sobre isso. Mas além dos casos mais famosos, tem alguns exemplos de atrações menos conhecidas que estão em mais de um município. No Pará, a gente tem na região de Alter do Chão o caso que é a Ponta do Muretá, que é uma praia fluvial. Essa Ponta do Muretá está dividida entre dois municípios, Belterra e Santarém. E no Espírito Santo, no interior do estado, a gente tem a Pedra do Caramba, que é dividida entre as cidades de Cachoeiro Itapemirim e Atílio Viváqua. O nome é esse mesmo, Pedra do Caramba. Esse nome é referência a um antigo morador do lugar que era conhecido como Seu Caramba. Legal, né? Eu falei no comecinho do vídeo que a gente tem um caso de um shopping que é dividido entre duas cidades e agora a gente vai abordar ele. É uma situação, um caso, que ficou meio famoso no Brasil no auge da quarentena causada pela pandemia de coronavírus. O shopping se chama Iguatemi Esplanada. E quando a gente coloca o nome dele no Google, aparece a localização dele como sendo a cidade de Sorocaba. Mas quando a gente vê o site do shopping, percebe que a coisa não é tão simples assim não. Dê uma olhada no site em como que é divulgado o endereço. Viram aí? Entrada da ala sul em Votorantim e entrada da ala norte em Sorocaba. O que acontece é que o terreno do shopping realmente ultrapassa o limite entre os dois municípios. Essa situação deve ter acontecido desde a época da fundação do shopping, não deve ter chamado a atenção de muita gente por muito tempo, até que chegamos até a pandemia de coronavírus, e com algumas restrições que foram impostas por leis municipais. E aí, em junho de 2020, a prefeitura de Votorantim permitiu a reabertura do comércio e a de Sorocaba não. Então o que aconteceu? Parte do shopping poderia funcionar normalmente e outra parte tinha que esperar. Vejam aí essa imagem que saiu na imprensa na época. O nosso próximo exemplo é o do aeroporto de Confins. Esse aeroporto ele já começa interessante a história dele, porque muita gente não sabe que ele fica em Confins, que é um outro município. Isso porque o aeroporto é chamado de aeroporto de Belo Horizonte, é o principal aeroporto que serve BH, que serve a capital mineira, e por aí vai. Mas a surpresa ao quadrado veio no fato de que não é todo o território do aeroporto que está no município de Confins. Uma parte do terreno do aeroporto ultrapassa as fronteiras e chega até a cidade de Lagoa Santa. É lá que estão, por exemplo, o galpão de manutenção da Gol e o escritório da Latam Cargo. E aí eu quero contar um outro caso de aeroporto, de um aeroporto que ele estava em dois municípios, que ele estava apto aí para aparecer aqui no nosso vídeo, mas não está mais. Mas mesmo assim, eu quero contar a história dele. A história é do aeroporto de João Pessoa. Quando ele foi construído, ele pertencia até o território que deu origem ao aeroporto, onde foi situado o aeroporto, ele estava em dois municípios, em Santa Rita e Bahia. Só que isso foi alvo de uma briga há muito tempo entre as duas cidades, uma briga judicial, porque assim, as cidades queriam receber os benefícios de estar com o aeroporto. Isso durou por muito tempo, uma briga que se arrastou por bastante tempo. Ela só foi concluída em 2019, quando então, por uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, o aeroporto passou a estar integralmente, totalmente, no território do município de Santa Rita. E se você achou interessante que o aeroporto de BH não fique em BH e o aeroporto de João Pessoa não fique em João Pessoa, saiba que isso acontece bastante por aí, foi até tema de um vídeo nosso. Você sabia que a base aérea de Santos não fica em Santos? E que o autódromo de Curitiba não fica em Curitiba? Esse é o tema do vídeo que está aqui do lado, tá bom? A gente se vê lá, até mais!